Oi para todo mundo. Ontem eu estava atrasada mesmo. E ao invés de ir caminhando, uma média aí de 20 minutos ou até menos, peguei um Uber e em 6 minutos eu chegarei no trabalho. E foi o tempo que precisei para ouvir que o motorista estava com uma pregação dentro do carro e durante a pregação eu me conectei. Como não reconhecer que Deus é um Deus de detalhes? E ao invés de reclamar que minha manhã estava uma loucura e precisei chamar um Uber e não fui caminhando como eu pretendia fazer, Deus queria falar comigo de uma forma tão linda e me fez refletir o restante do dia de ontem. Sabe aquelas portas que se abrem sozinha? Aquelas quando a gente chega no shopping, só da gente chegar perto a porta abre, ou no shopping, em qualquer outro lugar é assim. Eu me coloquei ao estudo e leitura mesmo sobre esse assunto. Qual assunto? Uma porta deslizante automatizada é o nome que se dá. Essas que chegamos perto e ela se abre sozinha. Nunca havia estudado sobre isso. É só um detalhe, certo? Essa porta possui uma função de abrir sozinha toda vez que uma pessoa se aproxima e fecha logo após a sua entrada ou a saída, né? Devido aos sensores de presença ou da temperatura que são instalados nela. Esse sensor, ele detecta uma pessoa por proximidade. E automatizar uma porta deslizante, como eu comecei a estudar como que isso acontece, possui todo um processo que precisa ser feito. Gente, são detalhes, como marcação das medidas antes mesmo de cortar o vidro da porta. E o corte, ele precisa ser do motor para a porta. Ai, mas o que significa ser do motor para a porta? A minha reflexão continuou aí. Antes da porta estar automatizada, como será necessário a visão da medida e sem o início dos cortes, a porta ainda não se abrirá sozinha, o trabalho precisará dar início. Só que eu não faço a mínima ideia de como fazer isso. Não sei se vocês que estão ouvindo talvez já trabalharam com isso ou não, mas acredito que a maior parte das pessoas dificilmente já vão ter esse conhecimento. Entre comigo nessa visão, tá? Eu lembrei de um estudo que eu fiz há muitos anos atrás, que depois eu vou voltar a falar de um teatro que, que eu levei os meus alunos da Dança à Luz das Escrituras, está refletindo sobre isso. Talvez as minhas alunas antigas, de quantos anos? Já não me lembro mais, uns 20 anos atrás. Eu levava as pessoas a refletirem sobre isso extra às aulas. E eu falei sobre um teatro e como que eu não ia lembrar desse teatro nesse momento. Nessa parte, eu refleti de uma forma diferente, mas com o mesmo objetivo que eu fiz naquela época. Mas vamos lá, as pessoas que não estavam comigo na época jamais vão entender o que eu estou falando agora, mas vocês vão voltar a entender. Quem estiver junto com a gente vai voltar a entender. Deixa eu só recuar um pouco. Eu não sabia como executar. E lá do outro lado do trabalho que precisa ser feito, tinha uma outra porta que está fechada. E ela não abre sozinha, com a presença. E tinha alguém batendo na porta. Ai, gente, eu tô tão ocupada, sem saber como executar o trabalho. E a porta lá do outro lado não tá trancada, porque a pessoa não entra. Aí eu ouvi: eis-me aqui. Estou à porta e bato. Se ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei contigo, e você comigo. E eu fui até lá. Uau! Claro que quem está me ouvindo falar e já conhece a palavra de Deus, só de eu falar que eu ouvi,
Eis que estou batendo à porta. E claro que eu abri. Jesus entrou. E ouvir o ensinamento foi delicioso para mim. Ele deu início dizendo: Eu sou o motor, você é a porta. Você precisa passar por cortes. Faremos a medida. E os cortes precisam acontecer. Sem esse início, a porta não abrirá sozinha. O seu êxito estará sempre na oração. A oração é a chave que move o meu braço. Eu sou o motor que rege todo o universo através da oração. As portas em sua vida se abrirão deslizantemente. Ai, gente, eu sempre, eu sempre durante as aulas dava início às aulas falando com os meus alunos, as minhas alunas assim, gente, eu escrevo, mas quando eu começo, eu sempre tenho um tema que eu preciso abordar. Tem uma lista das aulas que vão ser ministradas, que vão ser entregues para vocês. Eu tenho um tema que está lá. Eu começo a estudar. E acaba que a aula nunca vai. Quando eu começo a gravar, nunca vai como eu pretendia que fosse. Quando termina, eu sempre ouço e fico, gente, não fui eu que escrevi isso. E claro que eu sempre falava com os meus alunos e com as minhas alunas, gente, tudo que eu falei para mim primeiro, porque não fui eu que escrevi, não fui eu que falei. Tudo que for necessário vocês modificarem na rotina, no dia a dia de vocês, isso começou em mim. Vai ser difícil para vocês? É um processo e é difícil, sim. Mas começou a ser difícil para mim, porque eu que li e ouvi primeiro. E eu estou voltando com esse processo. Por que que eu digo que eu estou voltando com esse processo? Uma outra parte, e que a minha reflexão continuou, eu falei com Deus, uma vez que eu realizo essa ação, o trabalho sendo finalizado, a abertura do sensor vai ficar pronta? Sempre? E o Senhor falou, não. Muitas vezes um aviso do Espírito Santo será deixado na porta que é você, dizendo assim, a abertura do sensor não está funcionando. Está em manutenção. Nesse momento, será necessário arrependimento, pedir perdão, porque aonde há arrependimento, há perdão. E o que estará desalinhado, nós iremos novamente alinhar. E eu, como motor de sua vida, voltarei e sempre permitindo que suas portas sejam abertas com a ação deslizante. Muitas pessoas acham que é difícil a gente viver com Deus. O mundo nos oferta de forma, às vezes, gratuita, muitas delas gratuitas. E são coisas tão prazerosas, tão gostosas de viver, né? E a gente precisa, em muitas das vezes, realizar os cortes. Vocês estão prontos a realizar esses cortes para que você mantenha essa conexão com o motor? Então, pensem sobre isso, reflitam sobre isso, façam isso o quanto antes vocês conseguirem fazer, porque vai ser melhor para vocês e por vocês. E que vem a próxima aula. Nossa, quantas vezes eu disse isso no passado. E eu tô muito feliz de estar falando isso de novo. E sem cessar. Agora não interrompo mais o processo.